Leopoldo. 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 Fala aí, meninos e meninas, Leopoldo aqui falando hoje diretamente de Palmas, pessoal. Hoje estou aqui na Praça dos Girassóis para gravar mais uma diquinha para vocês aí do vestibular da UFT. Bora? Vamos lá? Vem comigo. Pessoal, a diquinha de hoje é sobre resistores. Bom, bem simples, pessoal. Aqui nós temos o símbolo de um resistor ligado a dois pontos A e B com potenciais elétricos diferentes. Isso significa então, pessoal, que entre esses dois pontos há uma DDP. Qual é o detalhe? Toda vez que há uma DDP, se houver um caminho fechado, pessoal, vai haver passagem de corrente elétrica. Então nós temos aqui a corrente elétrica passando por um resistor. Um cientista chamado Ohm elaborou as duas leis de Ohm, que vão tratar exatamente sobre a relação entre a corrente, a resistência e a DDP. Então ele elaborou aqui primeiro um diagrama, pessoal. E nesse diagrama ele percebeu que à medida que a DDP aumentava, a corrente também aumenta. Então o diagrama é uma reta, pelo menos para a maioria dos materiais, os materiais chamados de ômicos. Para que isso aconteça, pessoal, a resistência tem que ser constante. Então a DDPU tem que ser igual a resistência R vezes a corrente I. Né? Lembrando que nesse caso o resistor é ômico, tem resistência constante. Beleza? Detalhes importantes. A DDP medida em volts, a resistência R medida em ohm, que é representado por esse símbolozinho aí, que é a letra grega ômega, e a corrente elétrica I medida em ampere. Então é bem simples de lembrar, pessoal. É só lembrar que a letra U é a letra mais feliz do alfabeto. Sabe por quê? Porque o U ri. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para a segunda lei de Ohm, pessoal. A segunda lei de Ohm trata especificamente da resistência. O Ohm estava preocupado aqui, então, com saber quais os fatores que influenciavam na resistência. E aí ele percebeu o seguinte, olha, quanto maior o comprimento do fio, mais difícil é para a corrente elétrica percorrê-lo. Portanto, a resistência fica maior. Logo, maior comprimento, maior resistência. São diretamente proporcionais. Beleza? Ohm também percebeu, pessoal, que se eu aumentasse a área de secção transversal do fio, ficaria mais fácil para percorrer corrente elétrica. Logo, quanto menor a área, maior é a resistência. São inversamente proporcionais. Beleza? E por último, pessoal, ele percebeu que alguns materiais conduzem melhor do que outros. Então, meninos e meninas, ele percebeu que a resistividade, característica de cada um dos materiais, também influencia na resistência. O melhor condutor que existe é o ouro, mas ele não é economicamente viável para usar em construções, por exemplo. Ou dos economicamente viáveis, o melhor é o cobre. Então, a resistência elétrica, pessoal, depende da resistividade ρ, do comprimento L e da área de secção transversal A. Rho, L, A. Então, do que depende a resistência, pessoal? Da rola. Isso aí, muito bem. A resistência elétrica, rola. Beleza? Muito bem, pessoal. Agora, detalhe importante. Toda vez que houver passagem de corrente elétrica por um determinado resistor, pessoal, vai haver dissipação de energia, vai haver uma potência elétrica. E essa potência elétrica, meninos e meninas, pode ser calculada, pela expressãozinha π. O que é o P aqui, pessoal? Potência, medida em watts, I, corrente elétrica, e U, DDP. Lembrando que potência é a quantidade de energia consumida no intervalo de tempo. Beleza? Mas como nós acabamos de lembrar aí, pessoal, de acordo com a primeira lei de Ohm, U é igual a RI, certo? Então, no lugar de U, eu poderia escrever RI. Ou no lugar de I, eu poderia escrever U sobre R. Então, tenho duas novas expressões possíveis. A potência U ao quadrado sobre R, que normalmente é usada quando a resistência é constante. Mas a gente troca a DDP, beleza? Então, lembrando que quando eu diminuir a DDP, a potência também vai diminuir. Se eu diminuir pela metade, por exemplo, a DDP, a potência cai 1/4, porque a DDP está ao quadrado, ok? E nós temos aí a segunda expressãozinha, chamada P igual a RI ao quadrado, PRI, beleza? Essa última expressãozinha aí, ela é associada ao chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule, pessoal? Dissipação de energia elétrica na forma de calor. Passou corrente elétrica por um resistor, dissipa calor, ok? Muito bem. Ainda nos circuitos elétricos, pessoal, nós podemos associar os resistores de maneiras diferentes.
Assim sendo, o primeiro tipo de associação é a associação em série. O que é a característica da associação em série? Vou colocar os resistores um após o outro, de maneira que a corrente elétrica que passar por um, pessoal, terá que passar por todos eles. Beleza? Isso faz com que haja uma divisão de tensão, ou seja, tem uma DDPU, vai passar uma corrente elétrica por cada um dos resistores, então cada um deles dissipa uma DDPU diferente. Então tem o 1, o 2 e o 3. Mas o detalhe é que a resistência pela qual a corrente vai passar é a soma das 3 resistências. Então nós temos aqui uma resistência chamada de resistência equivalente. Se eu substituísse essas 3 por uma única resistência, essa resistência seria chamada de resistência equivalente. E essa resistência equivalente, pessoal, pode ser dada pela soma R1 mais R2 mais R3. Então lembra, o que caracteriza a associação em série? Mesma corrente elétrica, ok? Já a associação em paralelo, meninos e meninas, ela é chamada de divisor de corrente. Por que isso? Olha só, o que caracteriza ela agora é a mesma DDP. Todos os 3 resistores estão associados à mesma DDP. Portanto, meninos e meninas, eu tenho aqui uma corrente I que vai se dividir em 3 partes, I1, I2 e I3. Qual é o detalhe então? A soma I1 mais I2 mais I3 é igual a essa corrente I total, beleza? Então, lá no final do circuito, os 3 vão se juntar novamente no I total. Então, todo mundo na mesma DDP, associação em paralelo. E aí, nesse caso, pessoal, a regra geral diz o seguinte sobre a resistência equivalente. Que 1 sobre a resistência equivalente seria igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ok? Mas o detalhe é que aqui, pessoal, nós temos os casos particulares. São 2 casos importantes. O primeiro é se eu tiver um monte de resistores iguais em paralelo. N resistores iguais em paralelo. Aí, nesse caso, pessoal, a resistência equivalente seria essa resistência R, que é igual para todo mundo, dividido por N, que é o número de vezes que ela aparece. Beleza? E por último, pessoal, se eu tiver apenas 2 resistores em paralelo, aplicando a regra geral e tudo mais, a gente pode chegar à seguinte expressão. A resistência equivalente é o produto R1 vezes R2, dividido pela soma R1 mais R2. É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Não esquece de deixar seu like, não esquece de ativar o sininho. E se não for inscrito ainda, se inscreve no canal para acompanhar a gente. Tchau, tchau, gente. Amanhã tem mais.